Nas regiões mais antigas do interior do Brasil, onde estradas de terra cortam campos silenciosos e pequenas vilas vivem cercadas por matas densas, existem histórias que atravessam gerações. Histórias que não aparecem em livros, histórias que são contadas em voz baixa quase sempre depois que o sol desaparece e a noite toma conta da paisagem. Em muitas dessas vilas, quando alguém menciona certos lugares da mata, os moradores mais velhos apenas balançam a cabeça em silêncio, porque existem caminhos que ninguém gosta de atravessar sozinho durante a madrugada. E existe uma razão para isso. Há muito tempo, dizem viveu um homem tão cruel, tão perverso que nem a própria terra aceitou seu corpo depois que ele morreu. Esta lenda é a do corpo seco. Muito antes de essa história se tornar um conto assustador, contado ao redor de fogueiras, tudo começou com um homem comum. Ele vivia em uma pequena vila do interior, cercada por matas fechadas e caminhos de terra que desapareciam entre as árvores. Mas, diferente das outras pessoas do lugar, ele era conhecido por algo que ninguém admirava: sua maldade. O homem não respeitava ninguém, tratava vizinhos com desprezo, brigava por qualquer motivo e parecia sentir prazer em causar sofrimento. Mas havia alguém que sofria mais do que todos: a própria mãe. A mulher já era idosa e vivia na mesma casa simples que havia construído quando ele ainda era criança. Ela havia trabalhado a vida inteira para criá-lo. Mas com o passar dos anos, o filho se transformou em alguém completamente diferente. Ele gritava com ela, ignorava seus pedidos e, segundo as histórias que sobreviveram ao tempo, muitas vezes a tratava com uma crueldade que chocava até os moradores mais duros da vila. Naquele tempo, os mais velhos sempre repetiam um aviso que passava de geração em geração: existem coisas que o mundo simplesmente não perdoa. E uma delas é levantar a mão contra a própria mãe. Mas o homem nunca mudou. Os anos passaram e sua reputação só piorava. Alguns diziam que ele havia perdido qualquer traço de humanidade. Outros juravam que alguém que tratava a própria mãe daquela maneira já estava condenado muito antes da morte chegar. E um dia, a morte chegou. Não foi uma morte gloriosa, nem uma tragédia inesperada. Ele simplesmente morreu. Alguns dizem que foi doença, outros dizem que foi a bebida, e há quem jure que foi castigo. Mas foi apenas depois do enterro que algo realmente estranho começou a acontecer. Os moradores da vila se reuniram para enterrá-lo no pequeno cemitério que ficava perto da borda da mata, e o céu estava nublado naquela tarde, e um vento frio atravessava as árvores enquanto o caixão era colocado dentro da sepultura. Tudo parecia normal, até a manhã seguinte. Quando o coveiro voltou ao cemitério, ele percebeu algo impossível. A terra da sepultura estava revirada, e o caixão não estava mais completamente enterrado, como se algo de dentro tivesse empurrado a terra para cima. No começo, pensaram que fosse algum animal, mas naquela mesma noite, um dos moradores que passava perto do cemitério jurou ter ouvido um som estranho vindo da sepultura. Um som seco, arranhando, como unhas raspando lentamente contra a madeira. Depois disso, as histórias começaram. Algumas pessoas afirmam ter visto uma figura estranha caminhando perto da mata durante a madrugada. Uma figura magra demais para ser humana, tão magra que parecia feita apenas de pele e ossos. A pele era escura e ressecada, grudada ao corpo como se tivesse sido esquecida pelo tempo. Os braços eram longos e tortos, os dedos finos como galhos secos. E os olhos pareciam vazios, fundos, como se não existisse mais nada ali dentro. A criatura se movia lentamente entre as árvores, como se cada passo fosse difícil, como se o próprio corpo estivesse se desfazendo. Mas o mais perturbador de tudo era outra coisa. A terra parecia rejeitá-lo. Ele não conseguia descansar, não conseguia desaparecer. Era como se o mundo tivesse se recusado a aceitar aquele corpo e agora estivesse condenado a suportar sua existência para sempre. Foi então que surgiu o nome, Corpo Seco, porque aquilo já não parecia mais um humano. Era apenas um corpo vazio, seco, abandonado pela vida e rejeitado pela morte. Com o passar dos anos, a história se espalhou por outras vilas do interior. Pessoas começaram a dizer que tinha visto a criatura em lugares diferentes, sempre durante a noite, sempre perto de matas antigas ou de cemitérios abandonados. Alguns viajantes juram que já ouviram passos secos atrás deles enquanto atravessavam estradas isoladas. Outros dizem que encontraram pegadas estranhas na terra, pegadas finas, quase esqueléticas.
Há também quem diga que o corpo seco não anda o tempo todo, que durante o dia ele se esconde dentro de árvores ocas, em buracos escuros no meio da mata, esperando pacientemente até que a noite volte. E quando a noite chega, ele sai novamente, caminhando lentamente entre as sombras, procurando algo que ninguém sabe explicar. Hoje em dia, muitas pessoas dizem que essa história é apenas uma lenda antiga, uma forma de ensinar respeito aos mais jovens, uma história criada para lembrar que certas atitudes têm consequências. Mas nas vilas mais isoladas do interior do Brasil, os moradores mais velhos ainda não gostam de falar muito sobre o corpo seco, principalmente depois que a noite cai. Porque mesmo depois de tantos anos, ainda existem pessoas que juram ter visto uma figura magra demais, andando entre as árvores, uma silhueta seca, torta, quase invisível na escuridão da mata. E sempre que alguém menciona isso, os mais velhos dizem a mesma coisa. Se você estiver caminhando sozinho por uma estrada de terra, ou atravessando uma mata silenciosa durante a madrugada, e ouvir o som de algo seco se movendo lentamente entre as árvores, não tente procurar de onde veio o barulho. Não olhe para trás, porque pode ser que você esteja diante de algo que nem a própria terra quis aceitar: o corpo seco. E se a lenda estiver certa, ele ainda está andando por aí, até hoje.